Boa tarde, senhoras e senhores. Quem está falando aqui é Milton Cardoso, sul da Flórida, Estados Unidos. Eu quero hoje falar sobre fake news. Fake news. Está tendo, quer dizer, hoje tem um debate aí envolvendo a, a Suprema Corte no Brasil e todas as mentes brilhantes do Brasil sobre o fake news nas eleições do Brasil e do mundo. Então é necessário realmente, ao meu ver, assim que exista um debate. Porém, foi de uma maneira assim tardia, porque o que já presenciamos e experimentamos aí na última eleição foi completamente um governo de um país tão numa crise ser eleito por fake news. Isso aí não partiu da Suprema Corte, eu não vou citar os nomes dos juízes, mas ninguém ficou preocupado. Ninguém ficou preocupado com kit gay ou da tal mamadeira também, ninguém ficou preocupado. Alguns ficam falando como se fosse uma piada. Que agora, a minha preocupação é que mesmo a semana passada, o início dessa semana, segunda-feira, eu recebi fake news ainda, que parte do pessoal do governo atual. Como fazem as fake news? As estradas, por exemplo, lá da Amazônia, que as estradas lamacenta, que passa os caminhoneiros atolados aí. Então eles mostram que o governo Bolsonaro já asfaltou toda aquela parte ali. Como é feito? Como você sabe que é fake news? Checar lá com a Globo, com quem domina a mídia, eles só vão apresentar o que interessa a eles. Então, o que eles fizeram é simplesmente um make-up. Fizeram preto por cima da lama. Inclusive, você percebe os sulcos dos caminhões que fez a marca na lama. Então, o moleque, porém seguidor do Bolsonaro, tingiu de preto aquela estrada brilhante e tal, mas você vê os sulcos exatamente onde passaram os caminhões, que ele simplesmente tingiu aquela lama, tingiu na foto e apresentou como sendo uma obra de Bolsonaro. Outra coisa que foi feito, como o ministro lá, o astronauta, que instalou internet para todo o Nordeste, que é uma mentira. Isso aí foi um projeto, inclusive, isso veio desde o tempo da Dilma. Por exemplo, em São Paulo, os assentados todos têm internet lá. Não é uma perfeição exatamente, mas todos têm. Eu me comuniquei com minha família. Mas do Nordeste também. Então, dizem que em 100 dias o governo Bolsonaro instalou em 2.000 escolas a internet, tudo fake news. Então, eu acredito que vai ter o policiamento se for do PT. Se o PT apareceu alguma notícia lá, um fake news criado por um moleque lá, que não tem penetração na sociedade pela internet. Por quê? Porque o pobre não tem, o computador do pobre é lento, a internet é cara e assim por diante. Ele não tem o tempo, vai estar trabalhando, vai ter que buscar emprego, a mãe não vai deixar ele lá na internet. Então, quem faz o fake news é o partido que ganhou a eleição através do fake news. O caso lá dos torpedos, não sei como chama aí no Brasil, do WhatsApp, milhões e milhões de mensagens que custou para o dono da Havan, assim como me disseram, eu não sei exatamente se foi verdade isso, mas parece porque ele continuou com o mesmo ritmo de campanha. E parece que tem ele exige, tem as reuniões lá, dá o discurso para toda a nação do lado lá do lojista. Então o que aconteceu? Por que ele não gastou, por que o Bolsonaro não gastou muito nas eleições? Primeiro porque aconteceu aquelas
aquelas calamidades lá antes da eleição. E outra porque quem faz o fake news, às vezes não custa muito, ou às vezes tem dinheiro ou tem interesse que o governo seja o governo que está agora, e simplesmente pagou por conta própria. Então, o povo não sabe ainda a verdade, se os 12 milhões de reais foi realmente pago no exterior. O que a minha preocupação é assim, eu recebi fake news sobre o candidato do PT, o Haddad, coisas tristes, triste exatamente o que eu quero falar. Fake news que qualquer pessoa de família que vê aquilo lá um dia antes da eleição, não vai votar nele, claro. Ele com uma menina de 11 anos. E a posição que ele estava, e tapando a mão na boca dela. Isso não foi investigado, e não vai ser investigado. Então, se, por exemplo, as próximas eleições, por isso que o Guaidó da Venezuela, quer uma outra eleição, porque ele sabe que não tem jeito de ganhar mais. Outra coisa que também outra discrepância foi a Dilma, era a candidata preferida lá dos mineiros e acabou perdendo. No último momento, na última semana, por exemplo, eu procurava uma foto dos candidatos do PT, do Haddad e a Manu. Não encontrava. Estava dominado completamente. Então não tinha na internet foto dos dois. Na última semana foi uma dominação total. Então os sites, os grupos que existem aqui, aí que eu fui descobrir, os grupos que foram criados no exterior, eram tudo parte da campanha do Bolsonaro. Não sei se quem fez esses grupos, quem formou esses grupos de muitos, 100 mil, de 40 mil, vários grupos, se estavam ganhando por isso ou não. Eu sei que estavam completamente dominados. Inclusive foi um deputado tido aqui como trapaceiro, não sei a verdade exatamente, mas que todos dizem que é trapaceiro, se candidatou e ganhou em Brasília. E dizem que é perigoso também. Mas o que eu quero dizer é que se vai fazer a investigação da fake news, não faça somente se for o caso da esquerda. Porque as donas do YouTube e de outros canais de comunicação da mídia social já é dominada pela direita. Eles querem um governo de direita, claro, e tem medo que o Brasil vá para uma esquerda que neutraliza toda a internet. Eles passam a não ter mais lucro. E que isso não vai acontecer com o PT. O PT nunca vai acontecer uma coisa dessa. Então, por exemplo, todo fake news para o impeachment da Dilma foi feito por grupos poderosíssimos no âmbito internacional. Os anônimos, até hoje não esclareceram quem é os anônimos. Se não esclareceram quem são os anônimos, se não esclareceram, é porque aí alguém tem culpa no cartório. São gente poderosíssima que tem o controle da internet. Quando aconteceu, por exemplo, o caso do governo do Egito, que foi derrubado, aí esse governo bloqueou toda a internet do Egito, esse grupo de anônimos permitiu, de uma maneira tecnológica, que tivesse acesso à comunicação. Fez claro, via satélite. Quem autorizou essa via satélite? Então, quem está por trás dos anônimos? Quem financia esse grupo? Que no caso é um grupo às vezes que tem boas ideias, mas não tem cabeça. É tal do que falava o padre Cícero, da mula sem cabeça. Você pode ver no site deles que não tem cabeça. E a mula, você não sabe quem é o chefe. Então, quando os anônimos fizeram aquela campanha no Brasil, já prevendo que seria um escalonamento para chegar em todas as convocações, eles fizeram como a Marcha da Maconha, primeiramente,
E daí por diante foram escalonando, que era por 20 centavos, depois por catraca livre, e foi escalonando até agrupar aquele monte amontoado de pessoas que se envolveram no movimento contra a Dilma, tudo através da fake news. Que era no momento o personagem importante era o Aécio Neves. Vê o que aconteceu. E aquele presidente da Câmara, como chama mesmo, o cara que está na cadeia também. Então, aqui só para dar um exemplo, aqui aconteceu um caso de uma americana que vendo um colega meu também, filmando com drone perto do aeroporto. Ele fazia filme, trabalha nisso. Então ele foi filmando os aviões aí, ele filmava com drone. Exatamente, eu acho que não era uma região permitida, mas tinha que chamar a polícia e falar, não, aqui não pode, você não pode com o drone. Então ela escolheu de xingar ele todo, ele e os sócios dele, os três, de palavras de baixo calão, e foi horrível, assim, por questão de 5 minutos, 10 minutos, xingando, e ele filmando, ela xingando ele de todo nome, que ele era isso, que era aquilo, que era do Oriente Médio, que ela pensava que ele era brasileiro, mas pensava que ele era um árabe. Ele parece um pouco, assim como eu também pareço, e não tem nada a ver. Então, isso aí, em menos de uma semana, chegou a 11 milhões de views no Facebook. 11 milhões em menos de uma semana. E ele não era conhecido na internet, inclusive ele trabalha com computadores. Então, por que fizeram isso? Porque esse grupo, provavelmente os anônimos, simplesmente eles fazem com que isso aí vá para frente, sem gastar um tostão. Eles atingem os computadores, os computadores nossos aqui, começam a trabalhar de noite, tal, acender a luzinha e tal, e transmitir para todo mundo ali, chama zumbi, computador zumbi. Eles têm outros sistemas. Ontem mesmo eu estava aqui, aí chegou uma mensagem aqui, perguntando sobre qual o problema que eu tinha no outro computador. Não no HP, no outro, no Dell. Sem eu nunca ter pedido auxílio. Então, o que acontece é que o Brasil não tem capacidade tecnológica de investigar isso a fundo, mas está começando a querer penalizar os partidos de esquerda, o desenvolvimento dos coitados. E as companhias como YouTube e outras vão fazer o que querem. E claro que vão eleger os governos que elas querem. Quem ajudou o Bolsonaro a se eleger, ele vai fazer no próximo, vai fazer no governo da Venezuela, assim que eles puderem. Esse é o ponto. Eles vão fazer isso aí quando eles puderem. Então a discussão de hoje não chegou a esse ponto. E não vai chegar. Porque eles pensam que o fake news é o cara revoltadinho lá que vai põe lá na internet e vai dar 50 milhões de views. Não é assim. Não é assim. A companhia vai ter o jeitinho deles fazerem, que vai eleger simplesmente o partido, o governo de Minas, o governo do Rio de Janeiro, e assim por diante, o que eles quiserem, que pagarem melhor. Eles vão disparar, no último minuto, disparar milhões e milhões de mensagens para todo mundo, mesmo sem a pessoa ter autorizado. Eles têm um sistema que dispara, pega o seu telefone, e sem você aceitar ele no WhatsApp, eles te atingem com a mensagem, assim mesmo. Você vai receber o clique, vai ver lá, tá a mensagem lá com o Haddad, lá com a menina de 11 anos. Mas eles não estão querendo saber nessa discussão de hoje. Falaram a verdade simplesmente, mas não atingiram esse ponto. Não atingiram que esse é um sistema que está rodando no mundo inteiro
e que está propenso a simplesmente eleger a quem o capital internacional está querendo. O único no Brasil, né, o meu ponto de vista, até hoje, vai surgir outros, que ninguém é insubstituível, mas o único que não precisa, ele está conectado com os corações e mentes do povo brasileiro, do povo pobre brasileiro, é o Lula. Por isso que ele está preso. Ele está conectado, corta as internet, ele está conectado. Um dos sistemas que também, que no passado, alguém que já desconfiava que poderia acontecer isso, foi no caso do Iraque, uma estratégia de guerra. Então, lá nada era conectado por Wi-Fi. Tudo era conectado a fio. Então, para você fazer uma transmissão, uma espionagem, você não podia simplesmente ter um equipamento Wi-Fi e fazer um túnel, sei lá como eles chamam, para captar as informações. Você teria que ir lá pessoalmente com o alicate e fazer a ligação de fio. Aí você poderia estar ouvindo lá a mensagem. Que não foi assim que aconteceu no caso da Dilma e o Lula falando no telefone. Simplesmente conseguiram sair facilmente. Então, sem poder ser localizado de onde que partiu a ligação. Se sendo por Wi-Fi, você pode estar lá no meio da selva amazônica. Tem vários meios de conseguir. Muito mais fácil. E às vezes até está conectado, já conectado 24 horas com o Pentágono ou com outro departamento aí de outros países, mas e pode estar espionando. Então, esse ritmo de investigação sobre fake news, ela tem que assumir uma posição que não termine com o povo brasileiro, que não se simplesmente para criar o barulhinho aí e tal, não, agora somos contra o fake news, para atingir aquele vereador, aquele prefeito, não vai funcionar. Entendeu? Vai simplesmente e vai esquecer do YouTube, que você tem 1000 views, aí tá o YouTube, ele controla, você só tem umazinha, ou não tem views nenhuma. Eles decidem lá, tem um cara, não gosto desse cara aqui, eu vou tirar ele. Ou simplesmente um da direita, que muitos dos que pegaram o cargo de governo agora, eu sei. Ou pelo menos dá para desconfiar, que estão lá trabalhando 24 horas no WhatsApp, tá lá ganhando do governo, tá com seu computadorzinho trabalhando lá, claro, para defender. Ou chega em casa trabalhando ali. Agora já o desempregado, se ele fizer isso aí, ele acaba de morrer, né? Até o vizinho vai lá e dá uma porrada nele, vai dar uma pancada. Você tá desempregado e fica aí só passando mensagem contra o Bolsonaro, aí não vai ajudar ninguém, não vai. O meu ponto, eu quero encerrar, é isso. Tem esse nível de investigação, de discussão, de palestra sobre o fake news tem que atingir um patamar mais elevado, onde está realmente, descobrir quem são os anônimos, quais as influências do Brasil, quais são as maneiras, e penetrar no Deep Web. Ninguém vai proibir, eles vão querer proibir. Tem juiz aí mandando a polícia lá para prender e tal. Mas não é assim. Se não descobriu ou não se preocupou com os disparos do WhatsApp que elegeu o Bolsonaro e que continua propagando fake news. Porque se não tivesse, enquanto eu não recebi o próprio fake news, você não acredita. E a semana passada também, vindo de pessoas assim que não sabe descobrir o que é verdade, o que não é. Mas aparece que nos 2000 escolas, tudo eles põem em 2.0, que nós sabemos que não é verdade. Outra coisa, a mídia com a Globo, a mídia do Brasil atual, eles também são donos da internet. Eles têm mais influência na internet.
Por que eles não estão falando, por exemplo, que a água lá do Rio São Francisco, canalizada pelo Lula, que eles estão matando aquilo lá, que está sem funcionar, a água não está chegando, simplesmente taparam lá e parou. Teve um estouro, ninguém investigou se foi causado pelo homem, foi naturalmente. Sei que a água não está correndo lá, estão fazendo de tal maneira que aqueles bilhões e bilhões que gastaram de boa fé para levar água ao povo do Nordeste, está sendo morta aquele projeto, para que venha o israelense para dessanilizar, tirar o sal da água e cobrar e fazer todas as maracutaias que eles podem fazer no Nordeste e tomar aquela área. Não vim pensando que dar uma verificada na área que eles acham que é dono, na Palestina e assim por diante. Eles não estão brincando no serviço, ok? Então deixa eles virem do Nordeste para ver uma coisa. Com o tempo, com 10, 20 anos, você vai lá para ver. Depois tenta tirar eles. Depois tenta tirar para ver. Não se consegue mais. Então, tem que aprofundar o debate para um nível mais tecnológico, mais internacional, mais de descobrir quem são os monstrengos, aí, os poderosos. E esquecer dos moleques aí que estão fazendo algum desenhinho, coisa que não tem propagação. Então nós temos a mídia de esquerda, Brasil 247, não tem a penetração, o povo não vê aquilo lá. Quer dizer, tem o esforço, palavras e lógica e filósofo, e nós temos todos aqui. O pessoal das universidades, tudo fala bonito, fala lógico, mas não tem a penetração da Globo ou da internet das elites. Eles em um segundo eles têm views, tem muitas views e alguma coisa acontece aí, Não vai comparar, por exemplo, a minha luta aqui com o meu discurso com o cara da Havan, eu acredito que ele é cubano, Havana, dessa loja aí. Não vai comparar. No instante ele fica lá do lado do Bolsonaro dando palpiteco lá. E se expande e rapidamente tem milhões de views. E que é um perigo tentar de uma maneira pôr outro governo da mesma porcaria. Que é o caso do Dória, que vai ser candidato aí. É um perigo também, um governo que tem que investigar mais. Tem o Dória, tanto o Dória como a família várias famílias aí. Tem que se investigar, por exemplo, o poder dos Mormons. Saber por que o Dória ficou lá uma semana, lá no quartel-general dos Mormons. Tem que saber isso aí. Qual a ligação que ele tem? Por que os Mormons são grandes lá em Curitiba? Assim por diante. Eles propagam fake news? Ou eles são ecléticos? Que eles infiltram nas outras igrejas para receber a força dos outros mais simples, para ter aquele poder total. Eu já participei disso aí, eu sei. Então os mormons não são numerosos, mas eles fazem as conferências, por exemplo, envolvendo as outras igrejas. Como se é para o bem do mundo e tal, mas distorce, faz um país meio careta e que prejudica a maioria. Então vamos pensar nisso aí, vamos abrir o debate. Eu vejo esse debate muito acanhado aí do Supremo, muito pensando lá no coitadinho do Brasil, e esquecendo do poder tecnológico
do capital internacional. Veja bem, pensando nos coitadinhos, nos vereadores do Brasil, esquecendo o poderio tecnológico do capital internacional que pode distorcer e eleger o governo que eles quiserem e pondo a culpa no coitado do Lula. Tenha uma boa tarde.